Então vamos lá, pessoal, falar um pouquinho das altcoins do mercado de cripto após o que aconteceu no dia 10 de outubro. Né? Eu já fiz alguns vídeos aqui no canal sobre estrutura, sobre liquidez, sobre como que os grandes players do mercado manipulam o varejo, certo? E agora vamos falar um pouquinho das altcoins então, do mercado de cripto, certo? Uh, Quando eu coloco uma watchlist aqui para observar, vocês podem ver até que eu olho bastante coisa aqui, certo? E muita coisa aqui que tá fraca, ou cara, eu olho o gráfico e vejo que isso nunca vai conseguir voltar nem para metade do range, eu simplesmente tiro da minha lista, certo? É, eu vou começar pegando aqui o que tá mais forte e depois a gente vai pegar o que tá mais fraco, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui o que eu acompanho aqui, certo? De interesse, que são essas aqui. A gente vai começar olhando essas, que são as mais fortes hoje, certo? Eu vou puxar um outro setup aqui que eu tenho para ficar melhor aqui para você, certo? Show. Bom, eu vou tirar aqui todos os indicadores, certo? A gente vai olhar puramente preço, sem indicador, sem nada. A gente vai olhar puramente price action, tá? Cara, vamos lá. Eu vou começar aqui pelo gráfico de 5 dias, certo? Não vou pegar semanal, vou pegar 5 dias. Se vocês forem perceber o que a Hype fez aqui, ela capturou uma liquidez aqui nesse topo e ela tá numa tendência de baixa, certo? Isso aqui é uma tendência de baixa, como vocês podem ver aqui, ó. Tendência de baixa, tá? O preço está derretendo e quando o preço começa a derreter assim, depois que ele captura um nível aqui em cima do gráfico, ele tende a buscar um nível abaixo onde tenha bastante liquidez, certo? Que na minha visão aqui, esse nível era essa região aqui, tá? De 30 dólares. Que é uma região que foi sweepada aqui por esse pavio aqui gigantesco de outubro, tá? Então isso até atrapalha um pouco aqui. Mas quando a gente olha aqui para hype, a gente vê que tem de fato um nível chave aqui nessas regiões aqui, ó, certo? O nível mais importante de preço de hype tá nessas regiões, tá? Entre 30 e 32 dólares, tá? Ela já fez um pavio aqui hoje de madrugada, tá? Bateu 31 dólares. E bom, esse que a gente tem no gráfico de 13 dias, tá? Só deixa eu tirar a música aqui que eu tô ouvindo uma música. Foi. Então esse aqui é o gráfico de 5 dias. Cara, a gente tá numa tendência de baixa ainda, certo? A gente tá tentando agora fazer uma reversão, tá? Eu até posso olhar volume para ter um pouco mais de assertividade, assim, se isso de fato pode ser uma reversão, né? Se tá tendo absorção. E veja uma coisa, tá? O que significa? Olha como o volume ele vem crescendo. Isso aqui significa um forte despejo, tá? Tem alguma entidade despejando esse token no mercado, esse ativo no mercado, certo? E como vocês podem perceber na intensidade das velas, percebam uma coisa aqui. Quando a gente está olhando para volume, vejam, prestem bem atenção nesse truque. Essa barra aqui, vocês concordam que essa barra aqui... Meu Deus, olha essa seta, peraí. Vocês concordam que essa barra aqui de volume, ela é menor do que essa, certo? E essa aqui é maior do que essa aqui, certo? Bom, essa barra daqui, ela representa essa barra, certo? Que foi o dia da maior capitulação que a gente teve aqui. E o volume teve essa representatividade. Em seguida, no evento que seguiu isso, a gente tem uma barra de volume ainda maior. Só que o candle, ele é menor do que o candle anterior. Então, o que isso significa? O que isso pode indicar para mim? Se a gente de fato está tentando formar um fundo nessa região, se a gente de fato está tentando formar um fundo, isso significa que boa parte dos lotes grandes eles já foram esvaziados nessa região aqui,
tá? Tentando fazer com que o preço caia abaixo dessa região. E até agora vem segurando muito bem, certo? A gente ainda não teve o fechamento, né, dos 5 dias aqui, pra gente ter uma confirmação. Mas, cara, um candle desses, com esse spread e o volume minúsculo desse, me indica que o movimento tá acabando, entendeu? Esse movimento de baixa, ele tá no final, certo? Depois a gente vai pro gráfico diário também, eu vou mostrar por que eu acho que pode estar no final desse movimento. Tá, mas isso a gente tem no de 5 dias, tá? É o que a gente tem no de 5 dias. A gente tem uma vela de volume relevante, certo? Depois de um movimento de alta desse, também muito forte. Aqui foi o primeiro despejo, ó. Isso aqui é um despejo normal, certo? De topo. E isso aqui, pra mim, na minha visão, isso aqui é um despejo que pode indicar um fundo. Existe uma probabilidade de indicar um fundo, certo? Se essa barra fechar pequena, assim, significa que isso aqui em breve pode reverter, tá? Deixa eu marcar os níveis aqui. Bom, vamos pro gráfico diário agora. Não vou olhar 3 dias não, tá? Vou olhar gráfico diário. E bom, é bem o que eu disse pra vocês, tá? A gente tem de fato... Teve uma pressão... Teve aqui muita intensidade por parte dos vendedores para tentar derrubar o preço abaixo desses níveis, tá? E eles ainda estão tentando, ó. Eles ainda estão tentando, tá? Eles estão insistindo, certo? Os compradores deram uma reagida aqui, ó, como vocês podem ver, nessas duas velas. Reagiram bem, inclusive, não é nada muito exagerado, tá? É o que a gente gosta de ver, uma tentativa de formação de fundo, certo? E o despejo que eu falei pra vocês, ele veio principalmente aqui e aqui, né? Nessa região aqui, ó. Certo? E o que a gente tem aqui olhando pra estrutura? Cara, a gente tem uma estrutura de baixa também ainda, beleza? Isso aqui é uma estrutura de baixa, ó. Quebrou esse fundo. Quebrou este fundinho aqui. E quebrou esse outro fundo aqui. Então isso ainda é uma estrutura de baixa, tá, gente? Ainda pra mim isso é uma estrutura de baixa, não tem como me convencer do contrário, né? E enquanto a gente está numa tendência de baixa, a gente tem que assumir de que o ativo tende a continuar desvalorizando, certo? Bom, percebam que esse nível aqui que eu marquei, eu vou alongar esse nível para que fique claro aqui para vocês aonde que a gente está. A gente está exatamente no nível chave aqui do preço, certo? Vou traçar em verde aqui para que vocês percebam uma coisa. O preço acima dessa região, tá? Para mim, na minha visão, é um indicativo de que o fundo ele foi formado aqui e aqui e aqui, certo? A gente tem 3 toques, 3 tentativas, ó, uma tentativa, 2 e a terceira tentativa está aqui agora, né? A gente precisa ainda desse fechamento, certo? Mas cara, a gente teve 3 tentativas de tentar furar essa região aqui e essa região não conseguiu ser perfurada. Então, se o preço se mantiver acima desse nível de 35 dólares, a gente pode iniciar uma reversão na Hyperliquid, certo? O token da Hyperliquid pode iniciar uma reversão aqui, ó. Tá? E aí, até onde poderia ser essa reversão? Cara, eu vou traçar uma FIBO, tá? Essa FIBO que eu tenho ela marcada em 5 níveis importantes do preço. O preço poderia ter 45 dólares aqui, certo? E num cenário muito mais otimista ele poderia até 52. E eu ainda estou assumindo de que a gente está numa tendência de baixa, certo? Uma tendência de baixa, o preço faria isso aqui, ó. Aí ele subiria aqui e tal, e continuaria baixo no futuro, certo? Então, eu ainda estou falando de um fundo local, eu não estou falando de um fundo que, cara, meu Deus, isso aqui fez um fundo aqui e vai para a lua. Não, estou falando de um fundo local, eu estou assumindo que a gente está no fundo local, certo? E bom, o que precisa agora para confirmar esse fundo local? Para a gente ter certeza de que isso, de fato, pode ser um fundo local. A gente precisa primeiro superar essa região de 39 dólares, certo? Vou marcar ela em vermelho, tá? E a gente precisa superar esse nível aqui dos, vamos lá, dos 42 até os 43, tá? Então eu vou estar marcando de vermelho essa região também. Vocês
podem pensar assim, o cara tá traçando linhas aqui e tal. Eu normalmente faço algo muito mais complexo, tá? Mas aqui eu tô só traçando níveis, entendeu? Níveis de níveis importantes, onde o preço teve reações relevantes, certo? Então aqui seria um nível muito relevante para hype. Se hype conseguisse manter acima de 43 aqui, aí a gente pode assumir, né, que o ativo vai tentar quebrar esse topo e vai tentar quebrar esse topo, entendeu? Então a gente poderia ter, cara, um price action mais assim, entendeu? Algo nesse sentido. O preço tentaria superar essa região, que já seria bem difícil, e depois essa região. A zona mais difícil, eu não preciso usar de indicador nem nada aqui pra conseguir ver. A gente consegue ver só pelos candles que essa região aqui, ó, é a região onde hype precisa se provar, entendeu? É essa região. Não existe outra região. Não existe, tá? Essa região aqui é a região mais importante para o preço de hype, tá? É 50 a 56, beleza? Se hype conseguir se manter acima disso, né? Depois de todo esse enredo, aí sim, né? Beleza, a gente vai traçar novas máximas para ela, tá? Mas agora vamos concentrar aqui um pouco na briga do preço nesse momento aqui, certo? Então eu vou alongar um pouquinho os níveis aqui, só pra gente ter uma visualização boa, tá? E para que vocês foquem nesses níveis. Então, relembrando, a gente precisa estar acima de 35 para continuar bullish, né, no curtíssimo prazo, e para continuar bullish aí no médio prazo, a gente precisa superar 39 e depois os 43, certo? Bom, 4 horas. Vamos puxar no 4 horas aqui que é melhor, que já estou bastante tempo aqui na hype. Pra gente terminar. Cara, estrutura muito boa essa estrutura, tá? Eu gosto muito dessa estrutura aqui. Por quê? Eu vou puxar pelo volume aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Eu vou tentar dar um zoom para que vocês consigam enxergar melhor, tá? Vamos puxar aqui do fundo. Fica melhor para vocês verem. Ó, vocês conseguem perceber uma coisa aqui, como esse movimento aqui já era, né? Isso aqui não tem volume nenhum, né? Deixa eu ver se eu tô no gráfico certo. Eu tô no gráfico certo. Então vejam uma coisa aqui. Olhem como o volume ele tá diminuindo aqui, ó. Esse movimento aqui, gente, ele tá acabando. Tá acabando esse movimento aqui. Tá? Não tem mais interesse em vender aqui. Mas também ainda não apareceu interesse comprador também, né? Importante salientar isso. Né? O interesse comprador apareceu aqui também, né? Um pouco mais forte aqui também. Aqui apareceu bem timidamente aqui, ó. Bem tímido nessa vela grande aqui, ó. Mas o volume ainda é muito baixo, tá? Mas a gente já tem indício de que os compradores estão agindo nessa região. Então, se a gente tiver algum cenário positivo aí pro Bitcoin, eu acho que a gente vai ter uma reação sim, a gente supera esses níveis aqui, tá? São bem importantes para que hype inicie uma tendência de alta. Por hora, tendência de baixa, certo? Mas a gente já tem indícios de uma formação de fundo aí. Beleza? Bom, vamos para a próxima aqui. A gente vai olhar agora um pouquinho de ET, né? O pessoal fala bastante. Depois a gente vai olhar MNT. E por fim vamos olhar também Solana e Ethereum. Fechou? Então, a gente indo para Ethena aqui, o que a gente tem na Ethena, certo? Eu vou iniciar pelos 5 dias aqui e a gente vai baixando o time frame, tá? Uma coisa que eu tava olhando na Ethena é o seguinte, cara, a Ethena ela fez um topo, esse topo aqui ficou muito claro pra mim no dia que ela fez esse topo, tá? Ficou muito claro mesmo. E ela fez a estrutura de topo, aqui ó, nos 5 dias já dá pra ver o que ela fez aqui, ela faz um sweep, né? O ativo deixa a liquidez aqui, ó, ele deixa a liquidez nesse topo e ele captura depois, ó. Eu vou marcar na bolinha, eu gosto de botar esse negócio aqui, esse círculo aqui, em cima do pavio sempre, tá? Pra mostrar que aqui existe liquidez, certo? Vou marcar em branco aqui. Então percebam que aqui ficou liquidez, tá? E depois o preço ele superou esse nível aqui, certo? Ele superou e já voltou. Então ele fez o quê? Ele fez um V-shape, né? Uma movimentação em V, ó, que é uma movimentação de captura de liquidez,
certo? Nesse dia aqui eu me lembro que eu já percebi, só que, cara, o preço começou a cair, eu falei, ah não, vai voltar, que não sei o que, vai fazer um pullback e tal. E acabei não entrando na operação de venda, mas isso aqui era uma operação clara de venda, tá? Olhando agora, era uma operação clara de venda. E o que a gente tem na Etena aqui, eu vou usar o volume, tá, gente? Porque o volume ele ajuda bastante, de fato, tá? No price action. Vou tirar aqui. Eu vou puxar o da Binance, tá? Show. E o volume já aparece aqui. Cara, Etena, vejam uma coisa, tá? Esse token ele teve uma pressão compradora muito forte aqui, certo? Muita atividade de compradores aqui nesse token. E bom, o que a gente tem agora para a Etena aqui? A Etena está num padrão bem parecido com a Hyperliquid, como vocês podem ver, né? Teve um candle forte de venda, que foi de outubro ali. Teve já uma reação compradora aqui baixa e agora um spread bem pequeno aqui também de vendedores aqui. Mas também a gente já vê que tem pouco interesse, né, em negociar essa região, né? Tipo assim, nem os compradores, nem os vendedores estão muito interessados em negociar essa região. O que a gente tem aqui de fato? Cara, a gente tem uma captura de liquidez aqui, ó. Isso aí, esse candle aqui, ele captura a liquidez do fundo, certo? Ele captura essa liquidez, ó. Ele captura a liquidez do fundo. E a Etena, ela já tá fazendo já tá mostrando uma presença dos compradores aqui, ó. Certo? Porque ela quebrou esse topinho aqui, ó. Um topo de curto prazo, né? Lógico, quebrou esse topinho. Já fez a quebra. E os fundos estão tá fazendo fundos mais altos, tá? Então já indica que os compradores estão um pouco mais ativos aqui na Etena. Só que é aquela coisa, né? O volume muito baixo ainda, tal. Então a gente ainda não tem a presença dos compradores aqui também, né? Os vendedores parecem estar exaustos. Pelo volume a gente consegue perceber isso, e pelo movimento também. Esse movimento foi muito agressivo de venda, certo? Foi um movimento muito direcional para baixo. Então, cara, é natural que não tenha mais interesse dos vendedores em negociar essa região, entendeu? O máximo que eles fazem é que capturar a liquidez e, cara, num pullback, no eventual pullback, que no retorno, não sei se nessa zona, o preço poderia voltar a cair, entendeu? É o que a gente pode assumir aqui, por enquanto, né? Dada essa tendência de baixa que foi tão forte, né? Então, pra Etena, cara, a gente tem... Vamos ver se a gente tem alguma região de interesse aqui, que nem a gente marcou na Hyperliquid. A gente poderia marcar talvez essa região aqui e essa região aqui, ó. Foi o rompimento desse candle feito no dia 15 de julho, tá? Eu acho que assim, é a região mais coerente que a gente poderia marcar como uma região de possível também formação de fundo, entendeu? Etena também parece estar formando fundo, certo? Ela fez aqui, o que ela fez aqui, ó? Ela tocou, isso aqui deixou um desequilíbrio forte no preço, então ela tocou aqui em cima e já caiu, né, para retestar a região, certo? O ideal seria que ela ficasse aqui acima dos 42 centavos, porque ela ficando acima dos 42 centavos, ela poderia buscar regiões acima. E é o mesmo esquema, um esquema um pouco parecido com o da Hyperliquid, tá? A Etena precisa superar essa região aqui. A Hyperliquid tem mais resistências, tá? Mas a Etena precisaria superar essa região aqui para ela ter uma perspectiva de depois superar esse topo aqui, certo? Foi um topo forte, tá? Então a gente teria que superar essa primeiro, né? Tem essa aqui também, a gente teria que superar. A gente teria que superar essa região, depois essa, e aí sim a gente poderia ter uma postura mais bullish aqui em cima, certo? Mas aqui é uma zona boa de compra, tá? Pra quem visa aí fazer DCA e tal. É uma região muito boa de compra, assim, tá? Muito boa mesmo. Dá uma olhada no 4 horas. A gente tem aqui. O volume baixíssimo ainda, né? Muito parecido com o hype. Cara, não tem volume praticamente as altcoins. Isso é meio tenebroso, assim. Vejam como tá o volume das altas aqui. Depois vejam como tá agora, né? Depois do flush. É uma coisa um pouco assustadora até. Bom. Olhando aqui para 4 horas, tá? O que eu acho? Eu vou marcar uma região aqui. No diário eu vou embasar o argumento com
com a técnica, tá? Não é feeling, é com a técnica mesmo. Ó, a gente tem um order block aqui, certo? Order blockzinho, teve toque e tal. O que a gente tem aqui no 4 horas, ó? Veja uma coisa. Essa região aqui, vou tirar isso aqui, tá? Essa região aqui tá deixando liquidez, certo? Ó, eu vou abrir a elipse aqui, ó. Toda essa região, ela tá deixando liquidez. Pro preço, o que o preço pode fazer aqui, né? Pode fazer. Ele deixa a liquidez para no futuro capturar essa liquidez, certo? Eu expliquei num outro vídeo que tem aí no canal. Então, o preço está fazendo, está sustentando aqui pelos compradores, né? Em algum momento ele rompe essa região, e no momento que ele rompe essa região, ele vai testar algum lugar aqui. Então ele faz o teste e ele vem buscar essa liquidez aqui, tá? Então ele pode buscar aqui, ele pode tentar buscar aqui, ele vai buscar algum lugar nessa região, certo? E ele pode inclusive buscar aqui direto, porque aqui é uma região de oferta, entendeu? Aqui é uma região de oferta e aqui possivelmente é uma região onde a gente tem também boas vendas aqui. A gente tem boas vendas, bom setup de venda aqui, entendeu? E claro, para a Ethena ficar completamente bullish, ela precisaria superar essa região de oferta, tá? Mas eu acho bem plausível, que a Ethena faça um movimento assim, tá? Um movimento onde ela consiga superar essa região, fazer um reteste em algum momento e chegar aqui nos 60 centavos novamente. Tá, lembrando que agora a Ethena está 43 centavos, então seria um upside de uns 50% aí, né? Vamos ver. Seria 56%. Eu acho bem plausível que ela faça esse movimento. Beleza? Deixa eu mudar aqui. Que mais que a gente tem? Eu acho que para Ethena é isso, certo? Eu espero que ela entre em tendência de alta e que ela quebre essa região aqui, chegando aqui nos 64 centavos, 70 centavos, tá? Mas claro, primeiro, né, ela tem essa resistência aqui de curto prazo, tá? É uma região que ela precisa, né, se manter acima, tal, ela volta e no futuro ela anda, certo? Vamos olhar agora um pouquinho de Solana. A Solana eu nem cheguei a olhar, cara. Nem tô olhando muito Solana. Solana tá muito fraca, velho. Aqui caindo 3%, Hype caindo 1%, Solana 3%. Solana muito fraca mesmo, de verdade, rapaziada. Pegar 5 dias aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Seguinte, cara. Solana tocou numa zona de oferta, tá? Que a gente pode colocar aqui dentro, a zona de oferta, tá? Eu gosto de botar dentro dos 2 candles. E vejam como é quase perfeito o toque, né? A Solana bateu aqui numa região de oferta, beleza? E dessa região, ela fez uma... Cara, ela capturou muita liquidez aqui, entendeu? É por isso que até eu acho que esse movimento foi induzido, entendeu? Ela capturou liquidez aqui. Capturou liquidez aqui. Ela só não capturou esse fundo, né? 124. Mas ela foi até 135, entendeu? E bom, o que a Solana tá fazendo agora? Se for pegar no gráfico de 3 dias aqui, a gente pode traçar uma região muito boa aqui da Solana, essa região aqui, mid range, certo? Isso aqui é o mid range da Solana. Toda vez que ela trabalha em cima dessas regiões, ela entra em tendência de alta, e todas as vezes que ela fica muito abaixo, ela acaba trabalhando uma tendência de baixa nos fundos, certo? Mas é uma região que tem muitos toques, tá? Eu não gosto de trabalhar assim, mas faz sentido aqui para esse contexto aqui da Solana, tá? Então, deixa eu marcar aqui certinho. Aqui, show. Então, cara, basicamente Solana aqui, o que a Solana fez, tá? A Solana fez 2 pernadas de baixo aqui, ó. Ela fez A, B, C, certo? Muito parecido com Hyperliquid, com Ethena. Todos os ativos fizeram essa pernada aqui, certo? Tocaram numa zona de oferta e pum, retraíram. Beleza? E bom, aqui a gente tinha um nível chave de Solana, que foi, vou marcar em verde aqui,
que é um nível muito importante. Ela já foi abaixo e voltou, tá? Teve uma reação boa. E uma coisa que chama atenção aqui na Solana é o seguinte. O dump aqui, vocês conseguem ver que o dump aqui ele foi mais fraco do que da Hyperliquid. Lembram que na Hyperliquid, essa vela aqui ela era menor do que a próxima vela? A próxima barra de volume? No caso da Solana, não. Tá? No caso da Solana, não. Significa que aqui as vendas de Solana foram muito mais fortes do que as vendas na vela seguinte. Beleza? Mas claro, né, o impacto ele é muito parecido, porque essa vela aqui fez um spread pequeno também, ela fez uma variação pequena. E o volume já foi bem relevante, entendeu? Então também, pra mim, de verdade, Solana parece que tá também tentando formar um fundo, né? Tentando, né? E assim, ó, pra Solana agora, o ideal seria que ela permanecesse acima de 176, tá? Isso aqui tudo é uma região compradora pra Solana, mas eu não gosto de falar que regiões são bons pontos de compra, entendeu? Eu prefiro falar que, cara, se o preço supera essa região aqui, ou se o preço superar essa região, né, ele volta, aí sim é um bom ponto de compra, porque daí tem uma confirmação, entendeu? De que o preço vai subir. Tá? Agora pegar a faca caindo, assim, é difícil, né? É bom, dependendo do ativo, se tu tem muita convicção, mas na maioria das vezes pode dar ruim, entendeu? Se tu não tiver convicção. Então, cara, pra Solana, o ideal seria que Solana superasse esse ponto aqui, né? De essa região, eu vou marcar em vermelho, tá? As regiões têm que ser superadas, essa região e essa região de 210 e 197, tá? E aí sim, né, a gente poderia ver ela testar aqui novamente, testar aqui em cima. Quem sabe, né? Quem sabe ela poderia fazer aqui, ó, testa, tal, vem aqui em cima e continua alta, né? Mas eu não sei de verdade se tem tempo para que o mercado dê um movimento assim pra gente. Tá? Eu realmente não sei porque Solana tá a cara do topo, velho. A cara do topo, entendeu? Mas se ela superar essa região aqui, supera, né? Depois supera de novo, aí a gente pode esperar que ela tente chegar nessa região novamente. Ela pode fazer um teste, né? E cair. Ou ela pode simplesmente fazer um teste, usar como suporte aqui, continuar subindo, tá? Mas é basicamente isso aqui. Esse é o nível chave para Solana, tá? No caso de alta, e esse aqui é o nível chave para Solana no caso de baixa. Abaixo de 150, 160 já ficaria um pouco preocupante, entendeu? Na minha opinião, tá? E aqui é meio de range, né, velho? Solana tá trabalhando meio de range aqui. Não tem muito o que acrescentar não, entendeu? Ela tá trabalhando aqui no meio de range, né? Vai ficar por aqui, chop, né? Fazendo estruturas falsas e tudo. Então basicamente é isso, tá? O ideal seria que ela pelo menos superasse aqui 210, aqui 200, 210. Tá? Até porque 200 é um nível psicológico muito forte para Solana. Muito forte. Tá? Vejam como ela bateu aqui em 197, ela não conseguiu ficar acima. Ó. E logo aqui que ela foi para 200 e pouco, ela já retraiu. Beleza? Então, para Solana é isso. E para Ethereum, tá? Vamos olhar um pouquinho do Ethereum aqui. Deixa eu... Caraca, velho. Hype subindo muito. Muito mais forte que os outros ativos, tá? Isso é muito bom para um ativo específico quando ele está mostrando força em relação aos outros. Vamos ver Ethereum aqui então, para terminar. Vamos lá. Isso aqui é o nível chave para Ethereum, certo? O ponto que ele está agora. A gente pode dizer que toda essa região aqui é o nível chave para Ethereum. O ideal seria que Ethereum permanecesse acima dessa região, tá? Para que a gente fique um pouco mais otimista. Eu vou marcar de verde nas regiões que o preço precisa ficar acima, certo? Aqui, pronto. Opa, deixa eu marcar com outro verde. Bom, para terminar aqui, Ethereum, tá? Aparentemente, tá? O que a gente tem aqui no Ethereum? O Ethereum ele testou um order block. Tá todo mundo sabendo todo mundo vai usar esse order block aqui, né? Tá todo mundo vendo isso aqui, né? Que tá testando order block, que não sei o que.
né? O que muita gente não tá vendo é que tem mais um nível aqui, né, pro Ethereum, né? Tem mais um nível aqui pro Ethereum e isso aqui que o Ethereum fez agora poderia ser só liquidez, entendeu? Pro preço de fato testar aqui os 3.300, 3.100, entendeu? Eu não descarto a possibilidade de Ethereum fazer isso aqui, né? Não descarto essa possibilidade, beleza? De testar essa região. Embora eu ache um pouco improvável, tá? Mas a gente tem que esperar também o que é improvável, né? Mas o Ethereum poderia sim testar essa região se isso aqui fosse um liquidity grab, né? Uma indução pro preço, o preço poderia cair aqui sim, tá? O que é indução quando eu falo que tem uma indução? Significa que o mercado não tocou em nenhum nível chave e ele simplesmente subiu. Então isso aqui eu posso considerar que é uma armadilha, tá? É uma armadilha para que no futuro o preço caia abaixo dessa região e tipo capture a liquidez que tem aqui, toque algum nível importante aqui, que eu acredito que seja esse nível dos 3.100 aos 3.300, entendeu? O preço poderia fazer isso ainda, certo? E do curto prazo a tendência é de baixa pro Ethereum, né? Curto prazo a tendência é de baixa. A gente poderia afirmar que é uma tendência de alta se ele supera essa região, certo? Superar aqui a região dos 3.910 aos 4.080, 4.100. Aqui seria a região ideal para Ethereum. E vocês podem ver que ela funciona de forma muito similar aos 200 da Solana. Né? A Solana bateu e caiu, aqui a Ethereum também. Ele bateu e caiu, certo? Agora olhando um pouquinho para o volume. Deixa eu olhar com calma aqui o volume. Para ter certeza do que eu estou falando. Tá, o que a gente tem aqui no volume da Ethereum, tá? Tá, vejam bem. Vamos lá. Aqui quando a gente estava nas máximas, você consegue perceber a intensidade do volume, né? Por quê? Porque isso aqui foi uma armadilha do mercado. Então, as baleias se utilizaram aqui dessa saída de liquidez aqui para distribuir Ethereum, certo? Então, venderam bastante nessa região aqui nem tanto. Mas nesses dois pontos aqui, cara, pode ter certeza que soltaram notícias, entendeu? Que soltaram alguma coisa para que as pessoas comprassem aqui no topo enquanto eles vendiam. E a gente teve a famosa captura de liquidez aqui, ó. Aqui capturou toda a liquidez aqui que estava nesse ponto, certo? A gente teve um sweep. Então aqui a estrutura já virou, a intenção do preço já seria buscar níveis abaixo, certo? E a gente não sabe quais são esses níveis, né? Pode ser esse nível de order block, pode ser talvez esse nível aqui mais abaixo, entendeu? Pode ser também, né? Pode ser que o Ethereum faça isso aqui, entendeu? Que ele faça algo assim, né? A gente não sabe, né? Mas de fato a gente também tem um order block abaixo, certo? Que eu acho que muitas pessoas não estão olhando para esse nível aqui, estão olhando para esse aqui só, beleza? Mas a gente teve de fato um toque bonito aqui nesse order block aqui e uma reação boa depois do preço. O preço reagiu muito bem, certo? O preço reagiu bem e cara, depois a gente teve mais tentativas dentro da força vendedora de tentar jogar o preço aqui para baixo e os compradores não estão deixando, eles não deixam o preço cair abaixo desse nível aqui, certo? Talvez em algum momento esses vendedores fiquem tão insistentes, né? Eles vão ficar forçando tanto, fazendo tanta pressão, que os compradores vão falar, beleza, vamos pegar mais fôlego para comprar aqui embaixo, entendeu? E aí o nível quebra, o nível é quebrado, certo? Pode ser também, isso pode acontecer, tá? Mas por hora, tá? Ethereum aparentemente também, ele está tentando formar um fundo aqui nessa região, tá? E ele teria que superar aqui para entrar em tendência de alta, certo? Porque se ele supera essa região aqui, é onde a gente poderia assumir que, pô, ele vai permanecer acima desse nível, vai testar, que não sei o que, vai subir, vai testar e vai continuar a alta dele, entendeu? Agora, se ficar abaixo desse nível aí, também é natural que,
os vendedores vão ficar incomodando aqui, enchendo o saco dos compradores até conseguir furar isso aqui. Entendeu? Até algum lado vai ter que ceder aqui. Certo? Mas o preço do Ethereum está numa compressão aqui, ó. Isso aqui é uma zona de compressão. Tá? Tudo isso aqui é compressão. Então, até se puxar em time frames menor, a gente vai ver isso. Ó, ó o tamanho das velas aqui, ó. Tanto na Hype quanto na Solana, a gente tem velas um pouco mais expressivas, tá? Nesse caso aqui não, né? A gente tem de fato um price action muito chop, entendeu? Muito esquisito, ó. Porque ele não sabe o que ele quer fazer, entendeu? O mercado tá sem não tá tomando uma decisão, não quer tomar uma decisão ou tá indeciso, entendeu? Então cara, pra Ethereum, isso aqui é uma incógnita pra mim. Pra falar bem a verdade. O que eu posso falar pra vocês é que tem esses dois cenários, né? De superar essa região aqui ou de buscar esse nível aqui. Eu não vejo que esse nível aqui vai sustentar por muito tempo não, entendeu? Eu não acho que tipo o preço vai ficar batendo aqui, que os compradores vão ficar sustentando e não sei o que, entendeu? Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho que em algum momento essa panela vai estourar, seja para cima ou seja para baixo, tá? E cara, para Ethereum é isso, tá? Para Ethereum é isso, tem esses cenários na mesa. E agora, no curto prazo, é muito difícil falar o que pode acontecer, tá? Muito difícil mesmo. Não consigo dar uma resposta clara aqui para vocês, certo? Mas a gente tem esses dois cenários e tem que jogar com o que o mercado nos dá aí, beleza? E bom, o vídeo ficou longo, mas por esse vídeo é isso, tá? Se vocês precisarem de que eu olhe algum ativo para vocês, coloquem nos comentários também que eu posso fazer mais um vídeo sobre isso. E espero que vocês tenham gostado do conteúdo, certo? Nada aqui é conselho de investimento. Faça sua própria pesquisa e até o próximo vídeo, galera. Fechou? Valeu, é nóis.